gente inicia a nossa segunda noite da quarta jornada espírita de Macarani. Ontem nós tivemos aqui a abertura do nosso irmão Carlos Henrique, que falou sobre o perdão. E dando sequência a essa, nós temos o prazer, desde já, as nossas saudações e a acolhida que vem das nossas almas, o nosso irmão Lucas Miklos, que vem abrilhantar essa jornada, trazendo a sua mensagem em nome do ideal cristão, do ideal espírita. Lucas Miklos falará hoje sobre expiação e reparação. E amanhã nós teremos o seminário, também com Lucas Miklos, dose dupla, que será o Código Penal da Vida Futura. Lembrando que nós estamos realizando esta quarta jornada com o tema central, que é o Código Penal da Vida Futura, a partir da obra O Céu e o Inferno, que está comemorando este ano 160 anos. Então, por conta disso, as programações federativas estão girando em torno desta obra tão importante para nós espíritas, cujo Pentateuco está aqui pela ordem cronológica. Nós temos o Livro dos Espíritos, a primeira obra lançada da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que será o tema da nossa abordagem de hoje, a Gênese e obras póstumas. Então nós temos aqui esses livros que são básicos e que fica o convite a cada um de nós, simpatizantes da causa espírita, espíritas que ainda precisamos estudar, e outros tantos que, curiosos, desejosos de conhecer esta doutrina que tão importante, que é tão preciosa para nossos dias, para toda a humanidade. Então fica aí este registro e a nossa alegria, a nossa gratidão por este momento, por esta quarta jornada. Estendemos aí os nossos agradecimentos aos nossos irmãos de Itapetinga, que sempre estão conosco, irmãos, que já se sentem em casa. O casal conterrâneo nosso, de Laura de Freitas, além de Valério e a esposa, que também são conterrâneos. O casal Washington e Eliette, que sempre que estão aqui em Macarani, têm esse compromisso de vir a esta casa. Sejam muito bem-vindos e se sintam, de fato, vocês são de casa. A nós outros que estamos aqui, e um casal de Mike e Nick, grata surpresa, muito boa. Divanilde disse: vou estar lá com vocês. Ela que já veio aqui também nesta casa por uma vez, vocês vieram. E que Jerry, para completar o trio, Valdenor, para completar o trio. Jerry está aqui. Amanhã também virá, está querendo vir para o seminário. Então, de forma que com este espírito cristão, com essa fraternidade cristã, nós vamos iniciar a nossa noite hoje, a nossa abordagem de hoje. E para preparação do ambiente, eu vou ler aqui a mensagenzinha que todos vocês receberam, que se intitula Apliquemos, do Espírito Emmanuel, livro Instrumento do Tempo. Apliquemos. Não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas. Que dizer de quem rejeita sem experimentar? Recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Quem descobre algo importante para o bem, realmente não foge a demonstrações. Quem examina com atenção, adquire conhecimento, e quem analisa com imparcialidade, alcança a luz da justiça. Quem estima indicações valiosas, busca segui-las, e quem ama, auxilia sempre o ser amado. Se pretendemos a sublimação, não nos cabe olvidar a disciplina. Se desejamos o equilíbrio ou a reestruturação, é necessário fugir à desarmonia. Se sonhamos com um mundo maior, na largueza de projetos e ideais, é essencial voar do campo restrito do eu para o fulgor da vida universal. As comparações simples lembram-nos as obrigações complexas ante as leis que nos regem. Sejamos dedicados ouvintes,
buscando a posição de bons executores das lições recolhidas. Que assim seja. Nós vamos chamar agora, representando o movimento espírita estabetinho, o movimento espírita regional, a nossa irmã Fátima para compor a nossa mesa. Vamos chamar o nosso palestrante da noite, Lucas Mendes. E para a prece inicial, nós vamos chamar a nossa irmã Eliette, que fará a prece inicial. Vamos elevar o pensamento agora. Focarmos a nossa coluna. Esquecermos o que tem lá fora. O que tem lá fora nesse instante realmente não nos interessa. O instante é de festa, é de amor. É de uma grandiosidade de irmãos que veio nos visitar. Agradecemos a eles, através do nosso pensamento, por estarmos aqui, por compartilharmos com eles esses momentos tão grandiosos. A gente só tem que agradecer. Que instante maravilhoso! O nosso irmão nos trouxe uma palestra fantástica. Tudo o que ele quer é falar um pouco do que ele estudou para nós. Que nós saiamos daqui e vamos descobrir em nós onde estamos errando e buscarmos o que é certo, porque o que é certo, quem sempre nos aponta é o Mestre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estejamos certos de que o dia de amanhã será melhor para nós, porque a cada dia e a cada noite e o Mestre Jesus sempre segura na nossa mão, nos dá bons sonhos e bons sonhos. Que coisa boa, né? Que delícia! A gente saber que no outro dia nós caminhamos por caminhos infinitos, comandados por quem não nos julga não é caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pão. Senhor e Mestre Jesus, que a tua bondade infinita esteja sobre todos nós, dando-nos sempre a certeza de que seremos Senhor. Obrigado, Senhor, e que assim seja. E agora com a palavra, nosso irmão Lucas Mendes. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria podermos vir a essa cidade, agora sim para falar do Evangelho de Cristo, nosso Senhor, por primeira vez, pelo que agradecemos já a acolhida tão gentil, tão calorosa de todos os companheiros de Macarini, que registramos inclusive o que notamos agora já no início, o fato que nos chamara bastante atenção e que certamente nos remete à proposta de Jesus para as nossas existências, de nos relacionarmos uns com os outros por via do amor, tendo a fraternidade como lei, portanto, a nos mobilizar e a nos mover pela vida. Que ato, que atitude, que fato belo esse de vermos irmãos de cidades tão diferentes, unindo-se para celebrar, para festejar o Evangelho do Cristo. É por
isso que aqui registramos a nossa gratidão desse meio, por lição tão bela, tão viva, da proposta de Jesus para as nossas vidas. Que Ele abençoe não apenas essa casa, mas todos aqueles que se unem, que somam mãos a serviço do Cristo, junto a essa oficina de Deus aqui no mundo material. A nossa conversa da noite, ela parte, como o Alfredo muito bem introduziu aqui, deste aniversário desta data em que celebramos os 160 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. Publicação tão valorosa, tão valiosa para nós, que nos remete ao tema da noite. Ali Kardec, de maneira incomparável, irá debruçar-se e aprofundar este que está lá na última parte do livro dos Espíritos, onde o codificador já nos traz aquele modelo conhecido por todos nós, de perguntas e respostas, o tema do Código Penal da vida futura, sendo que parte esse tema exatamente em perfeita conexão com as leis divinas, em especial aqui nesse capítulo, a lei de justiça, amor e caridade e também a lei de progresso. Leis estas que fazem-nos engajarmos neste processo que a benfeitora Joana de Ângeles diz, de neotropismo, de gravitarmos em torno e em direção a Deus. A criatura humana, esta jornada é fatal. Dela nenhum de nós escaparemos, de nos movermos em direção ao divino. Paulo compreendeu isso de maneira tão bela que foi capaz de, na sua poesia muito sensível, traduzir para nós esse movimento. Hoje conhecemos ao divino como meninos. A nossa infantilidade espiritual faz-nos vermos Deus de maneira limitada, dadas as nossas limitações. Mas dia chegará que o conheceremos como homem. Dia chegará que o conheceremos como somos por Ele conhecidos. E aqui nós temos, Joana, quando nos fala do eutropismo, está nos dizendo exatamente isso. O nosso progresso espiritual significa cada vez mais ampliarmos a compreensão que temos de Deus. Aprofundarmos, mergulharmos neste oceano do sagrado, para nos conectarmos consciência a consciência, da criatura ao Criador, e assim nos vendo novamente em perfeita conexão com a matriz amorosa que nos gerou, gozarmos do estado de plenitude prometido a nós por Jesus. Este talvez o fio condutor do raciocínio que aqui desenvolveremos nesta noite e amanhã também, durante a manhã. Deus condena a criatura humana à absoluta felicidade, à perfeição relativa, e dá-nos as suas leis amorosas como instrumentos sagrados a nos conduzir a este item final, ou a este lugar final, de espíritos venturosos, uns, tal como Jesus, com o Pai. Bonita essa expressão do Mestre, inclusive, quando ele nos diz da sua unidade com o divino. Na parábola que estudaremos essa noite, ela também nos fala sobre esse movimento. A unidade com o Pai, o conhecer a Deus de maneira tão perfeita que confunde-se com Ele a criatura junto ao Criador. Confunde-se de tal forma que, como Jesus, veremos, ele traduz o pensamento de Deus ao mundo de maneira tão límpida, tão bela, que Kardec mesmo chega a denominá-lo no livro A Gênese como um médium de Deus. Porque Jesus é esta ponte, este intermediário, este que consegue expressar para nós o pensamento de Deus. Observemos que, mesmo Deus não sendo espírito, sendo mente, como já sabemos, causa primária de todas as coisas, a causa incausada, como gostamos de dizer no movimento espírita, ainda assim esse Deus é capaz de se expressar por meio do humano. Por isso que tão bela é aquela palavra do teólogo a nos dizer que Deus age na nossa vida através de outras vidas, ou Deus alcança a criatura humana por meio de outras criaturas humanas também. A mão divina e sua misericórdia presentificam-se em nossas existências por meio de outras existências.
processo ascensional em direção ao divino significará sempre um processo de trabalhar com Deus, cooperar com o divino e cada vez mais nos aperfeiçoarmos neste serviço, cada vez mais nos melhorarmos nessa tarefa. Olha que paradoxal, mas ao mesmo tempo que belo, Deus nos dá o protagonismo desse processo ascensional, muito embora seja ele fatalista. Há um determinismo na lei divina que suplanta, minora o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, a lei de progresso ela não cede aos nossos caprichos, às nossas vontades, não pede licença a Deus para saber se queremos ou não evoluir. Ela se nos impõe. Por mais refratários que sejamos, por mais rebeldes, dada a nossa infantilidade, mais dia, menos dia, todos nós evoluiremos. Para os braços deste paizinho amoroso retornaremos. Mais dia, menos dia, toda criatura humana cede à sedução do amor de Deus. Por isso o poeta canta de maneira muito bela: nenhuma criatura se apartará do amor de Deus. É fatal nesse sentido. Há um determinismo. Lei de amor, caridade. Obrigado. E que assim se nos impõe como a dizermos: quaisquer que sejam as nossas escolhas, a nossa consciência se despertará. A nossa consciência para junto do divino se arrastará. Há nesse movimento que aqui descrevemos, que a benfeitora Joana de Ângeles denomina de deutropismo, uma espécie de magnetismo irresistível, aquilo talvez que sentimos quando na presença de Jesus. Sabe, essa experiência que é difícil de colocar em palavras, aquela experiência que é sentida, mas pouco compreendida por nós, muito limitados ainda, do ponto de vista moral, criaturas, e aqui eu estou falando nós para não ficar sozinho nessa brincadeira, criaturas ainda muito simples, muito ignorantes. Quando na presença de Jesus experimentamos um amor que transcende, que tira, que lança fora, como João de Esther descreveram de maneira muito bela também em seu Evangelho, no capítulo 8, quando nos falando sobre o amor de Deus, diz-nos ele: Deus é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo o temor. Na presença do Cristo experimentamos isso, uma coragem que nos convida à renovação. Assim, as leis divinas, em especial essas duas, do progresso, de justiça, amor e caridade, cuidam de conduzir-nos neste movimento ascensional, movimento de ascese da criatura em direção ao Criador. Nesse sentido, essas leis nos trazem essas duas experiências. Duas experiências, portanto, que têm apenas essa finalidade, de nos aproximar de Deus. A experiência da expiação e também da reparação. Em O Livro Céu e Inferno, Kardec sintetiza essa nossa jornada, dizendo-nos que no nosso processo de burilamento, de depuração espiritual, a nossa marcha, a nossa caminhada consistirá exatamente em, ora, falharmos, e falhando, arrependermos, como ontem aqui muito bem abordado foi por Carlos Henrique, e arrependendo-nos, então, temos essas duas possibilidades: ou provarmos, ou se não nos arrependermos, antes mesmo do arrependimento, para aquele espírito mais endurecido, quando assim nos encontramos, a necessidade da expiação. O instrumento do aguilhão, deste espinho cravado na carne, para usarmos uma expressão paulina, que tem por finalidade também despertarmos a consciência. É Jesus quem nos convida, é Jesus quem nos conclama: desperta, ó tu que dormes. A expiação é essa experiência de dor, de sofrimento, que nos convida a esse despertamento. Observemos que o convite de Jesus é exatamente para nós nos desapegarmos de Maya. A tradição hindu traduz essa experiência do adormecer, do sono, de maneira muito precisa, profunda até, quando nos fala sobre essa deusa, a deusa do materialismo. Os prazeres materiais, sensoriais que
nos seduzem de tal maneira que criam em nós uma espécie de véu. Um véu que oblitera-nos a visão espiritual, impede-nos de ver a Deus e, portanto, o funcionamento de suas leis que regem o cosmos, que regem o universo. E assim, então, com as visões obliteradas, enuvecidas, temos dificuldade de nos libertarmos das nossas paixões, das nossas imperfeições. Assim é para nós o jugo do materialismo, a sedução de Maia, a escravidão, portanto, das paixões materiais. O despertar significa a consciência que finalmente dá-se conta de quão escravizada está por estas ilusões da matéria. E então o espírito, redescobrindo a sua liberdade, percebendo que essa liberdade o conduz para mais junto de Deus e não o contrário, como diria Madame Roland, quando a Camila guilhotina na Revolução Francesa: liberdade, ó liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome? Porque a liberdade verdadeira liberta-nos do jugo da escravidão, dessas paixões que há tanto tempo nos maltratado, mesmo até, de certa forma, nos flagelado. Por isso, o chamamento do Cristo para o despertamento muitas vezes virá para nós quando constrangidos por essas ilusões do materialismo, pela via da dor e do sofrimento, não porque instrumentos de um Deus sádico, de um Deus penalista, de um Deus vingativo, à maneira daquele Deus antropomórfico do Antigo Testamento. Não, de modo algum. É mesmo Jesus que nos apresenta um Deus que é paizinho, cuja lei de causa e efeito é lei amorosa, e por isso mesmo este instrumento ele precisa ser analisado, o instrumento da expiação, na sua finalidade, que é fazer ou promover, como aqui descrevemos, o nosso despertar consciencial. Como na dor temos oportunidade sagrada de pensarmos acerca da dor que infligimos no outro, desenvolvermos empatia, permitirmos que os nossos corações se sensibilizem de tal maneira que a compaixão possa finalmente vibrar as fibras da nossa alma. E assim, então, de novo, mais uma vez, podermos nos mover em direção ao arrependimento e ao passo seguinte, a provação, onde testemunharemos que aquele arrependimento resultou em um aprendizado, para, por fim, passo fundamental e extremamente necessário da lei, repararmos o mal que houvermos sido veículo, do qual houvermos sido veículo. Observemos que todos esses passos dizem-nos certamente sobre a justiça de Deus. Mas nessa noite gostaríamos muito de destacarmos o caráter amoroso dessa lei. Não é por acaso que Kardec irá colocar uma única lei com 3 aspectos. É uma lei de justiça, sim, mas é uma justiça que se opera de maneira amorosa. E em sendo amorosa, ela pressupõe caridade, que é o amor em movimento, a reparação colocada, levada a cabo, concretizada, enfim. Observemos como na vida do Cristo encontraremos exatamente isso. Aquela mulher, talvez, nessa cena conhecida de todos nós, naquela ocasião já com os seus cabelos desgrenhados, visualizemos. Sentindo ela o peso daquelas mãos que a arrastavam pela cidade. Jesus estava à beira, escrevia à beira do mar da Galileia, escrevia ali na areia. Alguns teóricos propõem-nos exatamente que o Cristo escrevera quando indagaram por aqueles fariseus o pecado de cada um deles. Mestre, esta mulher fora pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? E o Cristo dá uma resposta muito eloquente, similar àquela que ele dará mais tarde a Pilatos. Jesus silencia. Nesta obra, propõe-nos os estudiosos escrever a Jesus o crime de cada um daqueles acusadores. E observemos que lição valiosa Jesus aí nos dá. Direcionando essa lição àqueles homens e ecoando através dos séculos, elas nos alcançam na atualidade. Porque o que se segue é que, insistindo eles, ouvem de Jesus, que se levanta e diz-lhes:
aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lição valorosa que aí está nos reservada não é apenas da relação do mestre divino com aquela mulher. Lição essa de misericórdia, de compaixão, de piedade, mas também com aqueles homens. A benfeitora Joana de Ângeles chega a nos propor no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que aquela ocasião pode ser tomada por nós como a primeira psicoterapia de grupo registrada na história da humanidade. Jesus ia ensinar àqueles homens que eles não precisavam lançar pedras nem contra os outros, nem também contra eles mesmos. Por isso, parece coerente aquela tese de que escrever a Jesus os crimes daqueles homens. Como quer dizer, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, mas eu não os condeno. Eu não os condeno. Assim também esta postura que nos convida o Mestre de indulgência, de compaixão permanente uns com os outros. André Luiz chega a nos propor que verdadeiramente seremos juízes justos quando no nosso julgamento o fizermos de posse de todo o passado daquela criatura julgada. Muitas vezes nós desconhecemos a atual existência daqueles que julgamos, daqueles nos quais lançamos pedras. Quem dirá o passado existencial todo daquele ser? De modo que sem esse histórico, sem esses dados em mãos, verdadeiramente injustos estaremos sendo quando assim nos convertermos em algozes uns dos outros, em juízes da vida alheia. E ali Jesus nos fala um pouco sobre isso, uma postura compassiva. O que se escuta e que se segue nessa cena é uma a uma aqueles homens abandonam as pedras. Os mais velhos, muito provavelmente aqueles cuja consciência já estava mais desperta, para os mais novos, ainda mais inexperientes e portanto também mais ignorantes. O nosso despertamento é proporcional ao quanto nós expomos, quanto nós nos expomos às experiências da vida. A postura de covardia, ela sempre limitará-nos quando nós fugimos dos convites que a inteligência divina nos faz. E aí observemos, mulher, onde estão os teus acusadores? Mestre, eles se foram. Mas vá também, eu não te condeno, mas de futuro não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. A recomendação de Jesus é: a expiação ela é dispensável. A expiação ela não é um instrumento que alcança-nos a todos em todas as experiências. Quando caímos, quando erramos. A expiação será um instrumento sempre valioso para nós quando a nossa consciência estiver adormecida. Aí a necessidade de dois sofrimentos para o despertar. Para o despertar. É preciso que o espírito seja como que tolhido por um choque mais enérgico, a fim de que a sua consciência se dilate um tanto mais e o prepare para a experiência do arrependimento e também da reparação. Então, Emmanuel chega mesmo a dizer-nos que a expiação ela está reservada àqueles espíritos que são os mais endurecidos. Quando nós erramos e repetimos esses erros e temos a ilusão de acreditar que aquilo que é erro na verdade é certo. Quando nós lemos os erros da nossa existência, da nossa jornada como acertos. Quando fazemos uma fuga consciencial do despertar. Fugimos do necessário despertar. E fugimos de que maneira? Lamentando, justificando-nos e adiando um tanto mais aquela necessária ou aquele necessário enfrentamento da condição na qual nós estamos. Por isso, Joana convida-nos no livro do Autodescobrimento uma busca interior, ou uma busca interior. Ela fala-nos: o espírito consciente não é o que se culpa. Porque a culpa também é paralisia, é inércia, é o ego, esse ente nosso, essa personalidade nossa, transitória, passageira, que ensoberbendo-se de si mesmo, numa postura narcísica, por isso a culpa ela tem um componente narcísico, isto é, a culpa
o envaidecimento do ego, que quer se projetar como sendo muito maior do que aquilo que ele é. E diz de si para consigo: eu que já sou tão bom, não deveria ter cometido esse erro. E aí então o espírito se paralisa nessa postura narcísica, porque vejamos, sou eu querendo ser algo muito maior do que o que eu estou. É certo que somos todos seres divinos, reservados, portanto, à plenitude, como que dissemos, a nossa identidade mais essencial, aquilo que nos caracteriza verdadeiramente, por isso identidade, é o amor de Deus. Mas, para expressarmos isso que existe impotência, precisamos da paciência. Da paciência. Do trabalho de séculos, de milênios mesmo, a habilitar essas sementes, a nutrir essas sementes para que elas se desenvolvam e frutifiquem. O envaidecimento, o querer ser algo muito maior, não significa o querer revelar o divino que existe em si, porque esse movimento ele é virtuoso em si mesmo. Kardec nos diz: o desejo da virtude é virtuoso em si mesmo. O resistir ao mal, ver uma tendência, uma imperfeição e resistir a ela, intencionalmente, é um movimento virtuoso. Mas nós estamos falando de um querer ser algo maior de outra ordem. É para aparecer, é para ser visto, é para ganhar atenção, é para atender uma necessidade não atendida por outra via, a necessidade de pertencimento, de conexão com o outro, vista ou movimentada ele de maneira egoísta. Porque convida-nos Deus que nos conectemos uns aos outros através do serviço. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja esse. Converta-se em servo uns dos outros, em servo dos demais. Jesus nos convida à conexão para então atendermos essa necessidade psicológica que todos nós temos de nos sentirmos pertencentes, conectados uns com os outros, pela via do amor e do serviço. Só que quando o ego, ainda muito imaturo, quer que essa conexão se dê a partir da subserviência do outro, do aplauso do outro, da reverência do outro, aí então a gente se desajeita na jornada, a gente se desencaixa e faz essas bagunças que nós já conhecemos, que vai demandar, o que demandaram de nós, exatamente. A expiação, o arrependimento, a aprovação, a reparação. Porque, então, consciências verdadeiramente necessitadas de amor, poderemos perceber que Deus, quando ali simbolizado naquela bela parábola contada por Jesus, na condição de um paizinho amoroso, Deus não contabiliza créditos ou débitos para nos amar. Nada que fizermos fará com que Deus nos ame mais. Nada que fizermos fará com que Deus nos ame menos. Porque Ele é algo. Assim é definido por Deus. Observemos nesse sentido que Jesus começa essa parábola dizendo que o filho mais novo pede ao pai a sua parte da herança. Isso para o judeu ortodoxo é algo escandaloso. Escandaloso. Equivalia a dizer, já que a herança, segundo a tradição judaica, ela só poderia ser transferida para o filho na ocasião da morte do pai, equivalia a dizer o filho ao pai que este, o filho, desejava a morte daquele, o pai. O filho que pede parte da herança está dizendo isso: pai, a tua vida não me importa, eu desejo a tua morte. Isso para o judeu é algo digno de pena. Uma pena não no sentido de piedade, pena no sentido de penalização mesmo, porque a lei judaica determinava que o filho que assim procedesse em relação ao pai, reivindicando ou tentando mesmo tomar a sua parte da herança com o pai em vida, ele deveria ser levado em julgamento pela comunidade e, a depender da sentença, ser apedrejado vivo. E é Jesus, novamente, transgressor que é, pegando esse filho
colocando na parábola e dizendo que o pai faz algo inimaginável para um judeu. Dá a herança para o filho. Dá a herança para o filho. E esse filho vai para o mundo. E o resto da história a gente conhece. Gasta essa herança com prostitutas e bebedeiros. Vejamos, o filho não era um grande investidor que multiplicou o talento reservado pelo pai, que promoveu o bem no mundo com a parte da herança que houvera recebido. Gasta no que de mais material havia para ser gasto. Os prazeres sensoriais que a matéria é capaz de nos oferecer, absolutamente conduzido por Maia. Assim também todos nós. Aquele filho definha, porque distante da lei divina, porque em conexão com o materialismo não há outra consequência espontânea e natural que não seja essa. Os Espíritos nos dizem: o homem só é infeliz, só entra em aflição quando da lei divina se afasta. Em desconectando-nos, em distanciando-nos de Deus, não há outra consequência para nós que não seja essa de experimentarmos escassez. Experimentarmos escassez. O símbolo ali não é de pobreza material. Observemos o sentido espiritual da parábola. Aquele filho estava se alimentando com os porcos. Porco, dentro da tradição judaica, ele é um animal impuro. Significava que aquele espírito, ele desceu na maior, máxima condição de indigência que o espírito é capaz de descer. Vivendo mesmo uma experiência de indignidade espiritual, porque a nossa dignidade ela é proporcional a recebermos a verdadeira herança que temos de Deus. Fazermos brilhar a nossa luz, revelarmos o gênio divino que está em nós, isto é, tornarmos imagem e semelhança de Deus. Em sendo Ele o perfeito amor, seremos nós também amor. Criaturas amorosas. Isto é viver na abundância com Jesus. Isto é viver na abundância com Deus. Sempre que nos distanciamos disso para entregarmos as experiências materialistas, de maneira irrefletida, cega, ignorante, e assim, então nós nos empobrecemos. Do ponto de vista espiritual, nos entregamos a essas experiências de indigência mesmo. Onde então somos visitados pela aflição, pela dor, pelas dores de diferentes ordens, sejam elas dores que alcançam o nosso corpo físico, mas que têm repercussões psicológicas, que têm repercussões emocionais, também a promover o nosso despertar, sejam mesmo, de fato, dores da alma, dores espirituais, onde então nós, de maneira mais viva, sentimos na nossa carne espiritual o chamamento divino para o desperta, ó tu que dormes. E é exatamente o que está ali simbolizado nessa parábola, uma experiência de expiação. Expiava os erros que houvera cometido aquele filho, sendo ele pródigo, no sentido da prodigalidade, de ter despendido aqueles muitos recursos que a inteligência divina lhe houvera oferecido, como recursos valiosos para o seu engrandecimento. E ele, dispensando, então, tinha agora as consequências. Não porque Deus ou aquele paizinho o perseguia para o punir, mas porque, em tendo leis universais que funcionam, a nossa revelia determina o cosmos que assim as coisas se estabeleçam. Se eu pulo de um prédio, quer ela acredite ou não na lei de gravidade, ela vai operar na minha existência. Por mais que rebelde eu seja e diga, não acredito nisso, está errado, Newton estava delirando quando ele pensou na lei de gravidade. Ela vai me puxar para baixo, para o centro da Terra. As leis divinas não dependem da nossa consciência para funcionarem. Deus não pede licença à criatura humana para determinar como o universo irá funcionar. Assim também as suas leis. A lei de progresso funciona, a nossa revelia, a lei do amor também, de modo que mais dia, menos dia, toda criatura precisa despertar, ainda que para isso necessitada esteja ela, haja a experiência da expiação, a visita da dor e do sofrimento como esse anjo sagrado, a promover-nos novos horizontes de possibilidades, a convidar-nos a realinharmos a rota da nossa existência, a mudarmos a direção das nossas velas para que elas agora
guiem a nossa embarcação na direção para onde sopram os ventos do amor de Deus. Quão valorosa é então a experiência da expiação para também nos conduzir em direção ao porto seguro do Evangelho de Jesus. Vejamos, por exemplo, aquela experiência que nos é narrada, e já voltamos para a parábola, aquela experiência que nos é narrada no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por meio da psicografia de nosso querido e abençoado Divaldo Pereira Franco. Ali naquele drama da vida do Padre Mauro, que antes, em encarnação pregressa, houvera sido Madame X, Madame X, e Madame X era a dona de um bordel na periferia de Paris, onde ela liderou a perdição mesmo de inúmeros espíritos na experiência ou nas experiências de ordem sexual. E agora reencarnada ela nas vestes de um homem, enquanto o padre tinha esses impulsos de outrora novamente nascendo em sua alma, de modo que ela percebia-se atormentada por fantasmas, por desejos, que lhe era estranho, agora que dedicava-se à vida de sacerdote, perguntava de si para consigo: que forças são essas que me tomam de maneira tão intensa? O inconsciente pregresso, então, nascendo, surgindo, emergindo e atormentando-a em função dos erros do passado. Assim mesmo, arrastada por esses processos de recordações inconscientes que deram plugs para a instalação de obsessões severas, é arrastada para crimes delituosos, crimes graves, melhor dizendo, nessa encarnação mesmo, como da pedofilia. O Padre Mauro vê-se numa situação lamentável, até que por intervenção divina, o amor de uma mãe que cobre multidões de encarnações de pecados, intercedendo a seu favor, é capaz de recolhê-lo, e ali veremos das cenas mais belas da lei de misericórdia agindo em nossas existências. Aqueles espíritos que compunham aquela trama junto a Madame X, agora Padre Mauro, e seus obsessores, aquele conhecido na história humana, Marquês de Sade, que liderava uma cidade perversa no mundo espiritual, aquela cidade, uma cidade mesmo, uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, melhor dizendo, onde espíritos ali se reuniam por afinidade e plasmavam toda uma realidade de caos na área da sexualidade. Aqui foi lembrado, na hora da prece, sobre a necessidade de vigiarmos o nosso sono. Padre Mauro tinha a sua obsessão entrelaçada, intensificada mesmo durante o sono do corpo físico. No corpo material, enquanto este descansava, ele, desdobrando-se, era perseguido pelos seus obsessores e ia para a cidade perversa, onde então ele entregava-se a essas experiências sexuais, acordava ele exausto, cansado, como se não houvera mesmo dormido, descansado durante a noite. Porque, em verdade, o seu espírito estava ali ainda, aprisionado nessas experiências sensoriais. Essa obsessão chega ao fim, então, com o resgate daqueles espíritos. O líder, o grande líder da cidade perversa, Marquês de Sade, e outros espíritos que junto a ele, Rosa Verde e outros, levavam a cabo todos aqueles crimes que eles, através da obsessão, instalavam aqui no mundo material, obsidiando, portanto, reencarnados. Algo muito belo acontece. O Marquês de Sade iria então reencarnar. E reencarnaria ele numa condição muito difícil. Ele é doutrinado ainda no mundo espiritual mesmo. Sua mãezinha também aparece. Vejamos as mães, espíritos nobres que sempre intercedem por seus filhos, por mais perdidos que sejam. Inclusive fica essa sugestão para que os nossos corações eles possam se mover de compaixão. Recordemos, por mais perturbada que seja uma criatura, essa criatura ainda é um filho amado de alguém. Sabe aquela pessoa que é difícil de convivência? Você fala, meu Deus do céu, o que esse excomungar está fazendo na minha vida? Por que Deus trouxe essa alma? Então, ele também é filho. Ele também tem uma mãezinha. Ele também tem um paizinho. Ele também é um ser amado de alguém. E o Marquês de Sade, gente, o Marquês de Sade não é uma flor que se cheira.
Não era uma coisa, digamos, aquele espírito luminoso. Era profundamente amado por um espírito envolvido. Que não apenas escolhe interceder por ele, escolhe reencarnar mesmo não tem necessidade, na Terra, para ser a mãezinha dele, novamente. E receber junto dele, Rosa Velha, uma mulher que ele havia, estou procurando palavras em função do decoro que o ambiente nos convida, mas que ele havia violentado de todas as maneiras possíveis. E que tinha um ódio, nutria um ódio gigante dele. Tinha na condição de um algoz absoluto, de um inimigo ferrenho. E os dois vão reencarnar como irmãos. E a mãe recebe os dois filhos carentes e necessitados, que agora virão os dois também em corpos absolutamente limitados, com diferentes deficiências, para que não mais eles incorressem nos erros do passado, na sexualidade desregrada e violenta contra os demais. Tantos corações haviam sido lesados por aqueles dois. Agora, na encarnação, através da expiação, teriam eles novamente a oportunidade de despertar, de refazer rumos. E mais uma vez temos aí o testemunho do amor de Deus operando em nossas vidas através dessas experiências, da expiação para então a reparação. Para mais tarde a reparação. Portanto, são essas as experiências, por mais que através das vias, das escolas, das estradas, da dor, do sofrimento, abençoadas sejam essas estradas, pois elas nos preparam para um horizonte, um porvir, para um itinerário muito mais amoroso e em conexão com o divino logo mais. Observemos então naquela parábola que aquele espírito, aquele filho, depois de despertar, lembra-se que tem um pai amoroso e que na casa desse pai mesmo os servos experimentam uma condição de dignidade maior que a dele, que é filho. E ele voltando-se para casa, vejamos que cena bela, Deus ele não aguarda por nós de maneira paralisada. A providência divina move-se em direção às suas criaturas. Deus movimenta-se ao nosso encontro, porque anseia o Criador ter-nos em seus braços amorosos. Aquele pai não fica, não postura covarde aguardando o filho. Quando o vê, mesmo de longe, vai ao seu encontro. Antecipa-se. Basta a consciência despertar, a bênção do arrependimento, para que tenhamos Deus, não a nos aguardar, mas a nos buscar, para junto de seus braços amorosos. Pai, pequei contra o céu, contra a terra, contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas aceita-me na condição de um simples servo. E aí Rubem Alves, com a beleza do poeta, é capaz de traduzir essa experiência a dizer-nos: talvez naquela hora aquele filhinho amado escutara do pai: filho, eu sou teu pai. Eu não contabilizo créditos nem débitos. Eu o amo. E naquele abraço temos o testemunho do amor. Por isso que dissemos: nada que fizermos fará com que Deus nos ame mais. Não adianta fazer palestra em qualquer cidade, Alfredo. Pode sair de norte a sul do Brasil falando de Jesus. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais. Pode cometer os crimes mais graves que você imaginar. Isso não vai fazer com que Deus te ame menos. Qual que é a diferença, então, de viver uma vida em conexão com Cristo e uma vida distante de Jesus? É que na segunda opção, não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que voluntariamente erguemos um muro entre nós e Deus. E aí então não vemos ao Pai, e a miséria se apresenta para nós. Portanto, observemos o que o Pai faz em seguida. Ele coloca na mão daquele filho um anel e pede, manda que ele seja coberto com uma túnica. Exatamente o que José do Egito fizeram quando reconhece seus irmãos, sua família. Aquele pai está devolvendo para o filho que o filho
O pai está novamente dizendo: filho, eu te aceito como filho. Tu és meu filho amado. Naquela comunidade, naquela vila, naquela comunidade mesmo, com o perdão da reflexão, a identidade do filho, enquanto filho, é dada pelo pai. E mais que isso, quando ele recebe novamente a sua identidade de filho, ele está recebendo a sua dignidade. Deus devolve-nos a nossa dignidade espiritual. Porque quando voltamos para a casa do Pai, dignos de estarmos com o Pai, olha que Deus, não é a gente, não é o que nós fazemos que nos torna dignos de Deus, é Deus que nos dá a sua dignidade, a nossa dignidade. É dado de graça. Por isso que o texto bíblico traduz isso como uma graça divina. Paulo nos fala tanto sobre a graça. Não dá para barganhar com Deus em termos bem simples. Porque Deus não funciona numa lógica contabilista. Mas que belo é isso, porque talvez o único ato que seja realmente de autoria nossa é esse, o do arrependimento, da busca pela reparação, pela prova, da busca enfim por Deus. Aquele filho é acolhido. O pai manda que mate o desejo celebrado para que possa então celebrar. E aí quem aparece? O filho mais velho. Gente, imaginemos o seguinte cenário: um pai tem uma empresa e ele tem 2 filhos. Um filho cuida dessa empresa, trabalha com o pai, faz hora extra, fica até a noite na empresa, você passa a noite de carro, está ligado, o filho está lá trabalhando todos os dias, final de semana, feriado, ele está duro, honra teu pai, é um filho honesto, é cuidadoso com o pai, está junto do pai, não abandona o pai, o que o pai precisa ele o serve. O outro filho é um perdido da vida, só vive em festa, fazendo aquilo que a gente sabe, o tipo dos jovens, gasta tudo do pai, desrespeita o pai, é indiferente ao pai, o pai precisa, ele nega, o pai liga, ele não atende, manda mensagem, leva uma semana para responder. Aí, chega um momento que esse filho mais novo, que nunca pisou o pé da empresa, nunca foi lá servir um café, ele vira para o pai e fala: pai, eu quero metade da sua empresa. Aí o pai vai lá e dá a metade da empresa para o filho. Aquele outro provavelmente já não deve ter ficado muito feliz. Mas o que é pior? O filho gasta. Imaginemos. Ele recebeu 50% em ações. Os termos mais atuais do nosso mercado financeiro de hoje. Ele torrou as ações. A empresa bilionária acabou. E tudo que o pai não quer construir. E aí ele volta para casa. E quando ele chega, o pai faz o que? Ele recebe ele novamente. Mas não apenas recebe, porque quando ele o reconhece como filho, o que o pai está fazendo? Ele está dividindo a herança de novo. Significa que aquele filho, quando o pai morrer, vai receber novamente metade da herança do pai. Então pensa, o filho mais velho ficou com 25%. Qual que vocês acham que é a reação desse filho, quando ele vê o mais novo voltando para casa? Parece-nos, quando observamos dessa maneira, muito justa a reação dele, de indignação, de se ver como injustiçado, a dizer ao pai: eu que sempre estive ao teu lado, sempre te servi, nunca recebi um novilho para celebrar com meus amigos. Este teu filho, no entanto, que pôs tudo a perder, volta para casa e tu o recebes com uma festa. Aí há 2 detalhes muito sutis, mas muito importantes para nós. Lá no início da parábola, quando o filho mais novo pede para repartir a herança, o filho mais velho, ele não se opõe. Ele não se opõe. O que significa que naquela ocasião ele já passou a ser titular de metade delas. Ele acatou exatamente a proposta do filho mais novo. De maneira silenciosa, na covardia de se camuflar por aqueles que lideraram o processo, como muitos de nós nos entregamos aos atos de corrupção na atualidade,
ele disse a mesma coisa que o filho mais novo. Quando ele aceita a sua parte da herança, porque o texto nos diz, o pai dividiu de maneira igual a herança entre os filhos. Repartiu a herança entre os filhos, ou seja, o mais velho também recebeu. E quando ele recebe, ele está falando a mesma coisa que o filho mais novo. Pai, eu te desconsidero, tua vida não vale nada para mim. Mas ele usa a máscara do bom filho que foi junto ao pai. Não por um interesse genuíno de servir ao pai, por uma conexão verdadeira com esse pai, o que se revela no final da parábola, por um interesse egoísta. Ele queria celebrar com os amigos, ele queria ser recompensado pelo pai. Ele não queria reconhecimento do pai, ele queria recompensa. É diferente. Reconhecimento é uma necessidade básica da alma humana. Ser visto, ser notado, estar conectado, experimentar a conexão com o outro é necessidade básica do ser humano. Recompensa não. Ser recompensado. Porque para eu ser recompensado eu preciso estar dizendo que eu fiz por você e agora você me deve. E a lei de Deus não funciona de lógica contabilista. Pela lógica contabilista. Tudo é dado de graça. E o que o propósito amoroso de Deus nos reserva a todos é partilharmos aquilo que nos foi dado por Deus. Quando eu dou para o outro, então, na verdade não sou eu que estou dando para o outro. Eu apenas estou levando para o outro o que é de Deus para ele. Percebe? Olha como a nossa visão muito materialista nos impede de compreendermos muitas situações no mundo material que nos leva a sofrimento. Quando alguém me rouba, então, lógica da propriedade privada, que é egoísta em si mesmo, levou o que era dele, meu irmão. Deus me usou como instrumento para que isso chegasse até ele. Foi o que eu escutei de um espírito. Quando eu estava indo para o... Olha que bênção, né? Eu estava indo para o centro espírita. E eu fui assaltado no caminho para o centro espírita. E ele levaram meu celular. Aí o espírito aparece e me diz isso. Eu já estava indignado. Eu pedi para ele: ô Lucas, faz sentido. Você tá... Não tem minha coisa. Meu irmão, era dele. Você só teve que entregar. Você só teve o papel de levar para ele, é dele. Porque, em verdade, isso tudo pertence a Deus, tudo para o nome de Deus. Nada é nosso que não seja apenas as virtudes, os verdadeiros tesouros que conseguimos construir em nossos corações. Por isso, o convite que o pai faz para o filho mais velho é o mesmo que ele fez para o filho mais novo. Entre e celebre. Porque a festa de Deus é para todos nós. Egoístas, não egoístas, perdidos que voltam para casa, fingidos, fazem de conta que estão desencarnados. A festa é para todos nós. Por isso João nos diz: Deus não faz acepção, Paulo mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. Porque, seja por vias da expiação ou da provação, todos nós seremos convidados à reparação. E reparando, todos nós teremos o mesmo destino: os braços amorosos de Deus. A festa que Deus nos reserva a todos. O salmista soube sintetizar isso de maneira muito bela quando cantou para nós. No Salmo 85, versículo 4. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz beijaram-se. Para que a paz reine no mundo, para que a paz se estabeleça em nossas existências, ela precisa oscular a justiça. Ela precisa se conectar com a justiça. Mas para que a paz se conecte com a justiça, é necessário que haja verdade. Uma verdade que seja misericordiosa. Deus não trabalha com mentiras. A lei divina não admite mentiras. A lei divina não admite falsidade. Faz de conta. É preciso que haja entrega e entrega total. Da mesma maneira, Deus não propõe-nos, não nos oferece uma paz injusta, uma paz sem reparação, porque daí seria conivência com o mal, seria impunidade, seria negligência, seria portanto injustiça. Mas a paz de Deus se estabelece exatamente com justiça, conectada
paz e justiça. E para que isso seja possível, vejamos, porque justiça também sem verdade, justiça sem misericórdia é tirania. Justiça sem misericórdia é tirania. É olho por olho, dente por dente. Para que a justiça possa beijar a paz, ela precisa da misericórdia encontrar a verdade. Quem compreendeu isso de maneira muito bela foi Nelson Mandela, quando, na ocasião do fim do regime do apartheid na África do Sul, ele institui a Comissão da Verdade, Justiça e Misericórdia. E a paz, então, se faz uma nação. Porque ele, então, propõe para que os crimes daqueles que foram cometidos durante o regime do apartheid fossem perdoados, para que tivessem misericórdia, eles teriam que confessar, teriam que desnudar a alma e revelar os crimes que haviam cometido. Para que a misericórdia existisse, precisa da verdade. E assim, então, a justiça se faz e a paz reina. Jesus nos diz: a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo a dá. Que a paz do Cristo não é a paz do mundo, da tranquilidade, da calmaria, da inércia. A paz de Jesus é esta que Paulo diz-nos quando escreve à igreja de Filipenses. Escreve mesmo Paulo do cárcere, na prisão, aguardando a sua morte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes que as vossas petições sejam conhecidas por Deus, e em tudo dai ações de graça. Assim, a paz de Deus, a paz do Cristo, que excede a todo entendimento, estarás contigo. Vos alcançará. Esta paz demanda justiça misericordiosa. E não olvidemos, a justiça de Deus se operará em nossas vidas. Mais dia menos dia, seja pela expiação ou pela reparação. Emmanuel tem uma definição muito bonita, já caminhando para o nosso encerramento, porque passamos bastante trabalho, inclusive, quando ele nos diz que a expiação ela só é necessária quando o bem não chegou antes. A expiação só é necessária quando a reparação não veio antes. Porque a criatura desperta, ela erra também. Por ignorância, não por mal, não por perversão, mas por ignorância, todos nós erramos. Mas quando a consciência é um pouco mais dilatada e mais sensível, do erro vem arrependimento e reparação. E aí não há necessidade de expiar. Daí não há necessidade de expiar. Por isso que sejamos nós, este é o nosso desejo, a nossa oração da noite, tal como aquele filho que, quando cai em si, a maneira do convertido de Damasco, ele percebe Jesus. Jesus dizendo: meu filho, tu mereces coisa melhor. Joana diz-nos: nós nos entregamos às paixões, à escravidão das nossas imperfeições no ato de auto-desamor. É auto-desrespeito. Porque se em verdade consciência tivéssemos do quão grande e belo é a vida com Jesus, do quão satisfatório é viver no amor do Cristo, jamais nos permitiríamos distanciarmos dele. Antes oraríamos minuto a minuto para caminharmos seguindo as suas pegadas luminosas, entregues em cada ocasião, em cada experiência, a cada momento, a experiência do bom samaritano, de movermos pelo mundo por compaixão. O que é exemplificado para nós, Jesus o toma como modelo de homem de bem, de homem redimido, é aquele que move-se no mundo por compaixão. Este é o sentimento que anima as almas conectadas com o Mestre. Compaixão, misericórdia quero. Quando entendereis que misericórdia quero e não holocaustos. Não pedras contra os outros, nem também contra nós mesmos, mas misericórdia. Porque através dela, então, abriremos espaço em nossa alma para o arrependimento compassivo, sem flagelo, sem o automartírio, que nos permitirá, então, na reparação diária, através da promoção do bem, deste bem que, como Paulo nos diz, cobre a multidão de pecados, vermos cada vez mais perto de nós, mais próximo de nós, de forma mais nítida, a grandiosidade e o brilho desse excelso Criador que nos oportuniza dia após dia. Erguermos e nos refazermos no palco da existência para mais junto dele caminharmos,
para os voos da nossa existência imortal na companhia do Cristo. Dia chegar, que então poderemos dizer, tal também como mais uma vez Paulo foi capaz de nos dizer: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que esse divino amor que brilhou na Galileia e iluminou a humanidade até os dias de hoje possa permitir-nos que a sua luz perene, então, adentrando os nossos corações, despertando as nossas almas. Permita-nos também escolhermos sempre a reparação e a expiação, sempre que possível, mas em todas as ocasiões optarmos pelo amor de Deus. Que Ele nos abençoe hoje e por todos sempre. E a cada um dos irmãos, pela atenção gentil, misericordiosa, com as nossas limitações, a nossa gratidão pela caridade. Permaneçamos com a paz do Cristo. Os nossos espíritos abastecidos por essas palavras tão inspiradoras do nosso irmão Lucas Micos, que também explanou sobre este tema tão importante, nosso agradecer à espiritualidade amiga, aos benfeitores desta casa, ao nosso Pai Celeste, por esta dádiva, este verdadeiro banquete espiritual. Gratidão ao nosso irmão Lucas, e que você possa continuar inspirado pelo Cristo, console esses corações. E neste instante de gratidão, de amor, nós vamos encerrando esta nossa primeira etapa desta noite, etapa fundamental de alimento espiritual. Mestre amado, amigo incondicional de todas as horas, graças te damos por este jugo inenarrável que embala os nossos corações, revitaliza as nossas almas. Sê conosco, Senhor, que possamos palmilhar como filhos pródigos o caminho da redenção, envolvidos neste amor que jamais se extingue. Que a tua paz e o teu amor se estenda por cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e que estas vibrações diamantinas que vêm de ti, nesta perfeição que não podemos mencionar, possam espraiar toda a Macaé, todo o Brasil, todo o universo. Sê conosco, Jesus. Envolve-nos em tua paz e em teu amor, encarnados e desencarnados, hoje e amanhã. E agora nós vamos, depois deste banquete espiritual, também saborear um pouco do banquete material que foi preparado com muito carinho por nossa irmã Gel. Nós vamos agora nos direcionar à cozinha para fazer o lanche.